Boa noite. No primeiro dia de 2017, os novos chefes dos executivos municipais tomam posse. Em São Vicente, quem vai assumir a prefeitura é Pedro Gouveia, do PMDB, e ele é o nosso convidado na entrevista de hoje. Boa noite, Pedro. Obrigado, pela entrevista. Parabéns pela eleição, antes de mais nada. Boa noite, Irineu. Muito obrigado. Agradeço também aos amigos vicentinos aí que nos deram o voto de confiança e nos deram a oportunidade de ser prefeito da cidade de São Vicente pelos próximos 4 anos. Agora, Pedro, a Secretaria de Fazenda de São Vicente aponta que a prefeitura acumula um déficit mensal de 14 milhões de reais. Como administrar assim e como administrar também esse déficit? É necessário trazer para a administração pública, a eficiência. Nós precisamos fazer uma gestão que traga resultados, proporcionar aí um enxugamento da máquina pública, trazer um choque de gestão, fazer com que o desperdício do recurso público seja sanado na cidade de São Vicente. Temos que fechar as torneiras, temos que diminuir o número de cargos comissionados, enfim, fazer uma série de reavaliações em questões contratuais, tanto de prestadores de serviço como de locações, para que assim a gente consiga a economia necessária para corrigir esse déficit. O gasto com funcionalismo público, você falou aí agora em enxugar, chega a 58% da receita líquida corrente do município e na lei de responsabilidade fiscal determina que esse gasto seja de no máximo 54%. Como também administrar isso? Diminuir o número de contratações, enxugar? De imediato nós precisamos fazer essa redução do número de cargos dentro da prefeitura. É necessário que a gente enfrente esse problema, esse desafio e traga uma forma que a gente consiga evitar esse problema hoje que nós temos na cidade de São Vicente. Estar a quase 60% do limite prudencial é uma irresponsabilidade. Então nós precisamos corrigir isso, sanar esse problema. Não dá para a cidade continuar com esse ponto tão negativo e obviamente que o prefeito tendo problema junto ao Tribunal de Contas e outras esferas mais. Outro grande problema talvez e que envolve a arrecadação do município é o IPTU, não é, Pedro? Que hoje tem uma inadimplência de aproximadamente 57%. Como tentar administrar isso também, né? Porque a sensação que eu tenho é a seguinte, que as pessoas pagam o IPTU, mas não tem o retorno desse pagamento. E aí acabam, de alguma maneira, também falando, bom, então também não vou pagar mais. Exatamente. Já que a minha rua está inundando, minha rua está suja, a cidade está mal cuidada, então para que eu também vou pagar? E a inadimplência chega hoje a 57%. Exatamente. Esses números surpreendem a qualquer outro município, mas muito em cima dessa questão de que como o serviço público não chega à população, a população se sente desanimada totalmente para pagar os seus impostos, o IPTU. E nós entendemos que uma forma da gente conseguir melhorar a arrecadação do município é, de fato, oferecendo um serviço público que chegue à população, que dê essa atenção, que abrace o povo de São Vicente. E assim nós temos certeza que a gente vai diminuir essa inadimplência, vai aumentar a receita e aumentando a receita, obviamente que a gente também soluciona de imediato esse problema do limite prudencial que está estourado, porque a gente faz essa correção de que forma? Diminuindo o número de cargos e também aumentando a arrecadação. Agora, para aumentar a arrecadação, não dá para aumentar o IPTU, você obviamente que precisa trazer esse incremento aos cofres públicos. E você só faz isso se trouxer novas receitas, com novas empresas e aumentando hoje a adimplência dos munícipes da nossa cidade. O IPTU já é caro em São Vicente, não é? É verdade. É um IPTU salgado, principalmente do ponto de vista quando o serviço público não chega à população. Todas as pessoas sempre argumentam, falando em relação ao valor do IPTU, mas principalmente quando o serviço é deficitário. E hoje o serviço está deficitário na cidade de São Vicente, seja na coleta de lixo, na manutenção da cidade viária, na zeladoria, na saúde, na educação, em todas as áreas. Então, obviamente que a população fica bastante insatisfeita com o valor pago pelo IPTU. Outro problema que salta aos olhos, a gente está vendo até ali na imagem, é a limpeza da cidade, né, Pedro? A gente sabe que há grandes problemas, principalmente nesse setor. Só os funcionários da Codesave esse ano realizaram 11 paralisações. É um absurdo. Quer dizer, não tem dinheiro, não tem pagamento de funcionário, o funcionário também não é obrigado a trabalhar. Quer dizer, isso, obviamente, leva à greve e à paralisação e isso prejudica os serviços necessários para a população.
Qual a solução para isso também? A Codesave é um instrumento importantíssimo na cidade de São Vicente. A Codesave ela é responsável exatamente por essa zeladoria do município, por essa coleta, né, dos resíduos, fazendo essa limpeza da cidade. São trabalhadores lá que 2 dias sem eles estarem nas ruas, a cidade sente de maneira absurda a falta deles, a ausência desse serviço. Então a gente precisa respeitar o trabalhador, tem que ter o seu salário pago em dia, os seus benefícios, os seus direitos, para que ele possa estar prestando esse serviço, o qual ele é contratado a estar fazendo. Então, eu acredito muito na força da Codesave, nos funcionários da Codesave, no próprio funcionalismo da prefeitura, que hoje está sendo desrespeitado com um pagamento que é feito de forma escalonada, já há quase 2 anos. Então a gente precisa respeitar o trabalhador, dessa forma os serviços serão mais eficientes. A questão do lixo, dos resíduos espalhados pelas ruas, a gente tem que enfrentar, é um desafio a ser vencido. A gente precisa partir do primeiro dia de governo, ir para as ruas e fazer essa limpeza da cidade, porque a gente não aceita mais viver ao lado do lixo. Na área da educação também muitos problemas, não é, Pedro? A gente sabe, mais de 20 creches foram fechadas, professores que também não recebem, também paralisaram, funcionários que também não recebem. Como tentar solucionar isso? Quer dizer, problemas não faltam para você a partir do primeiro dia de 2017, não é, Pedro? São muitos problemas que a gente, né, identificou ao longo desses últimos 4 anos. Esse governo, né, deixou de realizar serviços importantes. A educação é um desses casos, com muitas creches fechadas, muitas crianças hoje abandonadas, sem um ambiente onde ela pode estar sendo alfabetizada, cuidada. As nossas escolas, da mesma forma, tem escolas, Irineu, na cidade de São Vicente que funcionam apenas 2 horas. Na hora do intervalo, onde eles poderiam ali estar recebendo uma alimentação adequada, eles são dispensados. E esses alunos da nossa rede pública de ensino, eles não vão para casa, eles ficam nas ruas. Isso é um grande problema social. Uma mãe que antes podia deixar o seu filho dentro de uma creche e que não tem onde deixar esse filho hoje, essa mãe teve que sair do seu emprego porque ela tem que tomar conta do filho. Então, a gente percebe o quanto que isso tem causado problemas na cidade e nós vamos enfrentar tudo isso, vamos fazer com que a educação volte a funcionar, atendendo bem os nossos alunos, tanto, né, das creches como da rede infantil de ensino e do ensino fundamental. Lamentavelmente, o que se percebe na cidade, não é, Pedro, é que houve um grande retrocesso, né? A cidade retrocedeu, sei lá quantos anos lá para trás, muitas coisas que já haviam sido solucionadas na cidade, infelizmente, voltaram a ser problema, que não eram mais. Uma coisa que eu queria também abordar com você e saber de você é a encenação da chegada de Martim Afonso a São Vicente, que era um grande acontecimento, né, da área de cultura na cidade, que é importante, que atrai inclusive o turismo, né, para a cidade. Muito importante. E que foi abandonada também, né? Quer dizer, é sua intenção retomar essa encenação? Temos que retomar. Essas discussões, elas, né, infelizmente, nós voltamos a discussões de 20 anos atrás. Questão de creche, questão de escolas e a encenação, que foi um marco de resgate da autoestima do vicentino, que precisa voltar. Esse ano de 2016, nós realizamos a encenação no Instituto Histórico Geográfico, com apoio lá do Dr. Paulo Costa, de muitos atores da comunidade, do Marquese, que foi o diretor da encenação, e fiz o compromisso que, se fosse eleito prefeito, a gente voltaria com a encenação lá na Praia da Biquinha, como sempre foi feito, como é a nossa tradição, para que a gente possa contar a história de São Vicente para todo mundo, para todo o Brasil, atraindo turistas para a nossa cidade, incrementando a economia, melhorando a nossa economia, porque nós temos um comércio muito forte, nós dependemos do turismo e eu tenho certeza que a encenação, entre tantos outros eventos que eram feitos na cidade de São Vicente, que pararam de acontecer, precisam retomar para a gente resgatar tudo isso. E resgatar principalmente o orgulho do vicentino dele poder bater no peito e falar que mora na primeira cidade do Brasil. Esse é o nosso compromisso com São Vicente. E todos esses problemas que nós abordamos aqui, não é, interferem também no turismo, não é? É verdade. Porque ninguém quer vir para uma cidade que está suja, uma cidade que não tem segurança, uma cidade que não tem atendimento de saúde, quer dizer, fica complicado também, principalmente para a área de turismo, não é, Pedro? Sim, porque São Vicente passou, né, a estar aparecendo aí no cenário nacional de forma muito negativa, da questão da saúde, da questão do lixo, de problemas relacionados à segurança. Tudo isso faz com que o turista opte por ir
para outra cidade da região e não ficar na cidade de São Vicente. Ou mesmo se ele está em uma cidade aqui da região, ele não vai para São Vicente, porque ele fica inseguro de ir para lá com esse estado, né, caótico que a cidade de São Vicente enfrenta. E ele nem tem uma rodoviária também, não é, tem Pedro? a rodoviária, Como é que vai ser solucionado esse problema da rodoviária de São Vicente? A rodoviária, eles fizeram um pontão de ônibus lá ao lado da Vila de São Vicente. A gente tem que tirar a rodoviária de lá, a gente tem que voltar a ter uma rodoviária decente, digna, para poder receber o turista, para a gente poder dar esse conforto, né, para as pessoas. Hoje, um turista que vem a São Vicente, ou mesmo alguém que use qualquer ônibus dentro da nossa rodoviária que eles fizeram ali ao lado da Vila de São Vicente, ao lado da Matriz, a pessoa tem que descer em uma calçada de 30, 40 centímetros. É desumano, a pessoa já chega ali já se deparando com aquela situação, com aquela cena, aquele monte de entulho ali ao lado da Vila de São Vicente. Tudo isso faz com que a pessoa pense duas vezes em estar voltando para a cidade de São Vicente. O centro de convenções seria uma solução, Pedro? Então, o centro de convenções... Porque já se falou tanto do centro de convenções e no fim não acabou não se fazendo nada, está lá abandonado também. Né? Um equipamento tão importante que está em uma área de 30 mil metros quadrados da prefeitura, uma área de 11 mil metros coberta. Então a gente precisa para lá, eu entendo que levar alguns serviços fundamentais da prefeitura e dessa forma a gente fazendo uma economia nos aluguéis. Aí o dinheiro começa a de fato aparecer, sobrar para a gente fazer alguns outros investimentos. Então a gente pode levar o poupa-tempo para o centro de convenções, a rodoviária. Que já poderia existir em São Vicente poupa-tempo, né? Já poderia, mas a prefeitura infelizmente não cedeu uma área, não indicou uma área para o Estado e dessa forma o Estado não pôde implantar o poupa-tempo, que é um serviço extraordinário que a gente tem que trazer para São Vicente, levando secretarias lá para o centro de convenções e a gente pode até continuar com uma área do centro de convenções para poder continuar recebendo os eventos da cidade. Dessa forma, eu tenho certeza que nós vamos organizar ali o serviço público dentro de uma área própria, sem gastar aluguel, trazendo uma grande economia e trazendo eficiência ao serviço público. Saúde. Médicos entraram em greve também por falta de pagamento. Qual é a melhor solução para esses problemas na área de saúde de São Vicente? A saúde de São Vicente não pode mais perder tempo. Nós temos que reestruturar a saúde do município. Nós temos ali um equipamento, o CREI, que pede socorro, está na UTI. A gente tem que trazer uma solução, nós estamos fazendo um grande estudo para poder fazer uma parceria, né, com o Hospital São José. Já tivemos conversas com o provedor, Carlos Gigliotti, uma pessoa que tem, né, todo um olhar muito atencioso para a questão da saúde, em especial para a cidade de São Vicente. Então, dessa forma, eu tenho certeza que a gente vai conseguir dar uma solução ali para o CREI, para os equipamentos de saúde que estão fechados. Nós temos equipamentos, Irineu, na cidade, como pronto-socorros que estão fechados. Nós temos um hospital na área continental, no Maitá, de 30 leitos. Para onde falta um leito, 30 leitos, é com certeza um grande refrigério para a gente poder atender a municipalidade. E o hospital está fechado. Há 3 anos e meio não deram uma solução. O hospital está fechado, mas todo equipado, um hospital novo. Então a gente tem que botar isso tudo para funcionar, essa máquina pública tem que voltar a funcionar, trazendo uma reestruturação imediata para a saúde e dessa forma a saúde sairá da UTI, a gente vai conseguir dar uma qualidade, né, no atendimento à população de São Vicente. Conversei com o prefeito eleito de São Vicente, Pedro Gouveia. O senhor tem um trabalho hercúleo, né, no começo do ano, e eu sei também que a cobrança será muito grande, principalmente por causa da situação que se encontra a cidade, que é quase desesperadora, né, porque há um abandono total da cidade. Muito grande. Eu tenho certeza que a cobrança não vai ser pequena, vai ser grande, mas também acredito que o senhor tenha a capacidade para tentar reverter toda a situação e, como o senhor mesmo colocou, de alguma maneira resgatar o orgulho de vicentino da cidade que ele vive. É verdade, eu tenho certeza disso. Temos uma Câmara que foi eleita, super renovada, super disposta a colaborar com esse momento que a cidade vive. Nós temos conversado e tenho certeza que juntos nós encontraremos soluções para a cidade de São Vicente. Passou o processo eleitoral e a partir de agora todos têm que levantar uma única bandeira, que é a bandeira da cidade de São Vicente. E dessa forma a gente vai encontrar soluções e vai colocar São Vicente nos trilhos novamente. Obrigado e uma boa noite. Muito obrigado, um grande abraço a todos os amigos. E no domingo acontece o segundo turno das eleições municipais. Guarujá é a única cidade da Baixada Santista onde os eleitores terão de voltar às urnas para escolher o chefe do Executivo. Na cidade, já está quase tudo pronto para o pleito.
Urnas lacradas, banners e cabinas entregues para os colégios eleitorais. Aqui no cartório 212, o trabalho está bem adiantado. Só vai ficar mesmo a última reunião com os assistentes técnicos, que será amanhã, e no sábado a distribuição das urnas também para as escolas. Guarujá tem 2 zonas eleitorais e 640 sessões. No domingo são esperados 256.516 eleitores. E mesmo quem não votou no primeiro turno precisa exercer o direito neste pleito ou pode justificar o voto em algum colégio eleitoral. Quem não votou, ele tem 60 dias para justificar, se não justificou no dia, agora ele tem que trazer algum documento que comprove o motivo da ausência dele e tem que votar no segundo turno. Se não puder também, principalmente em razão do feriado, acho que vai ter muita gente que não vai votar também. Então, justifique no dia. Todas as cidades vão ter um posto de justificativa, mesmo que não tenha segundo turno. Então, procure, pelo menos no cartório eleitoral, com certeza vai estar aberto. E amanhã, às 9 da noite, a Santa Cecília TV realiza o debate com Raifa Madi, do PPS, e Walter Suman, do PSB, candidatos que disputam a Prefeitura do Guarujá no segundo turno. O debate será dividido em 4 blocos. No primeiro bloco, os candidatos irão se apresentar e responderão perguntas dos internautas enviadas ao Santa Portal. No segundo bloco, Raifa Madi, do PPS, e Walter Suman, do PSB, vão responder questões elaboradas por professores da Unisanta. No terceiro segmento, os candidatos fazem perguntas um para o outro. E o último bloco fica reservado para as considerações finais. Este é o último debate realizado pela Santa Cecília TV, que desde o primeiro turno das eleições concedeu democraticamente um espaço para que a população esclarecesse suas dúvidas e escolhessem da melhor maneira seus representantes. Em Cubatão, o presidente da Câmara, Aguinaldo Araújo, assumiu a chefia do Executivo hoje à tarde. O Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo pediu o afastamento da então prefeita de Cubatão, Márcia Rosa, e do vice-prefeito Donizete Tavares do Nascimento. A decisão foi publicada hoje no Diário da Justiça. Eles tiveram os mandatos cassados na semana passada por uso indevido de verbas publicitárias no ano eleitoral de 2012. Cada um se torna inelegível por 8 anos. Em nota, a Prefeitura da cidade informou que a defesa de Márcia Rosa e de Donizete Tavares será protocolada solicitando suspensão da medida. A ex-namorada de Tiago Batista de Barros, responsável pela morte do cantor Dan Nunes, teve a prisão preventiva decretada e cumprida hoje. Elise Titieri, suspeita de participação indireta no caso, prestou depoimento no fim da manhã no Palácio da Polícia em Santos. Elise Titieri foi presa na casa dos pais em São Vicente. No mandato consta que os motivos seriam por ela não ter comparecido ao julgamento de Tiago Batista e também por ter sido o pivô do assassinato. Ela trocava mensagens pelo celular com os 2 rapazes, onde provocava ciúmes e fazia comparações entre Tiago e Dan Nunes. Ela que foi provocando a situação, ele foi um instrumento, mais coisa de filme. Ela que ligava, ela que procurava, e o Dan falava, não me liga, não quero nada contigo. E do meu lado ele falava isso, a mesa dele é do lado da minha na nossa empresa. E às vezes ela falava, ela mandava mensagem por amiga nas redes sociais por amigas. Falava do Dan pro cara, vocês vão ver, foi uma baixaria, ela falava que o Dan era melhor do que ele. Isso tá nos autos, Segundo o advogado de Elise, em depoimento ela afirmou que se relacionava com os 2 ao mesmo tempo, mas que não teve a intenção de provocar a morte de Dan Nunes. Isso não a faz uma assassina, isso não a torna uma homicida. Ela pode ter sido um comportamento não moralmente aceito, mas não é um comportamento criminoso. A defesa vai recorrer. Alex Oschendorf ficou surpreso com a prisão da cliente. Eu sou advogado há 21 anos, eu desafio a alguém me mostrar na literatura de direito penal que uma pessoa que foi motivo de uma briga entre dois homens, ela ter a vontade, o dolo, o desejo que um deles morra pela atitude dela. Isso não tem lugar nenhum, é uma decisão isolada na nossa doutrina, no nosso ordenamento jurídico, e para mim uma decisão que ela acabou sendo exagerada e arbitrária.
Dan Nunes foi morto com um tiro pelas costas no dia 30 de março do ano passado. Ele estava na porta de um bar no Canal 5 em Santos, onde tinha acabado de fazer um show com a sua banda. Tiago Batista de Barros teria efetuado o disparo por ciúme, já que o vocalista estava se relacionando com a sua ex-namorada Elise. Na última segunda-feira, aconteceu no Fórum de Santos o julgamento do caso e Tiago foi condenado a 18 anos de prisão. E a Justiça absolveu o ex-vereador de São Vicente, Eronaldo José de Oliveira, conhecido como Ferrugem, e o ex-diretor da Secretaria de Transportes da cidade, Leandro Cofani Gonçalves. Ambos foram acusados de um esquema criminoso conhecido como Máfia das Lotações, que envolvia o transporte público de São Vicente. Segundo investigações, um grupo criminoso utilizava as vans do município para lavar dinheiro e financiar o tráfico de drogas. 18 pessoas foram detidas em março desse ano durante a operação que foi realizada pelo GAECO e pela Polícia Civil. Susto hoje à tarde no centro de Santos. Parte da Igreja do Valongo caiu. A Defesa Civil interditou o local. O beiral da Igreja do Valongo caiu hoje por volta da 1 da tarde. 6 carros foram atingidos pelos destroços. No local funciona um estacionamento. O responsável não quis gravar entrevista, mas disse que irá ressarcir os proprietários dos veículos. A Defesa Civil foi acionada e a Polícia Militar fez os boletins de ocorrência. As causas ainda estão sendo apuradas. O porta-voz da Ordem Terceira de São Francisco da Penitência não estava presente. Ninguém se feriu. Um candidato a vereador em São Vicente nas eleições desse ano incendiou 2 casas ontem no Parque São Vicente. Walter Guerreiro, de 46 anos, discutiu com a ex-mulher e ateou fogo na casa onde os dois moravam antes do término da relação. Depois o candidato fugiu para a atual residência dele. A polícia foi acionada e antes de conseguir detê-lo, ele também incendiou o local. O Walter foi preso e a ocorrência está registrada no 2º DP da cidade. Mais uma forte ressaca, talvez a mais forte deste ano, deve atingir Santos nos próximos dias. No sábado, as ondas devem ultrapassar 3,5 metros. A repórter Ione Furukawa tem os detalhes. Para falar mais sobre a forte ressaca que está prevista para sexta e para sábado, eu converso agora com a Alexandra Sampaio. Ela é coordenadora do Núcleo de Pesquisas Hidrodinâmicas aqui da Unisanta. Olá, Alexandra, o que foi possível analisar e quando deve começar a ressaca? Nós temos previsão de chegada de ondas associadas a marés mais elevadas já na tarde de sexta-feira. Essas ondas continuam subindo durante a madrugada de sexta para sábado, sendo o pico de altura das ondas e também da elevação da maré, ou seja, o pico do nível da maré mais alta na tarde do sábado. Essa será a ressaca mais forte desse ano? Tem como fazer uma comparação? Sim, de acordo com as nossas previsões, a chegada de ondas prevista para esse período possui uma altura significativa maior, um pouco maior do que as ressacas que ocorreram nos eventos passados. E, ainda assim, nós estamos próximos de um período de maré astronômica, onde ocorrem amplitudes de altura de maré maiores, então, isso vem a agravar esse evento, né? Ou seja, a altura mais elevada de ondas associadas também a grandes amplitudes de maré astronômicas associadas à maré meteorológica. A última ressaca aconteceu no dia 21 de agosto. Quanto foi a alta das marés e quanto está prevista para essa? Nosso sistema previu, em 21 de agosto, chegada de ondas na entrada do canal de navegação com alturas aproximadas de 2,5 metros, e agora nós estamos prevendo a chegada de ondas nesse mesmo local de 3,5 metros. A área mais prejudicada vai ser a ponta da praia? Sim, de acordo com as previsões que a gente tem hoje, até hoje, nós estamos acompanhando desde segunda-feira a ocorrência, a chegada desse evento. Então, até hoje, a previsão, sim, é de que a região da Ponta da Praia seja novamente impactada, e até sexta-feira a gente terá uma previsão mais próxima da ocorrência desse evento e das regiões mais afetadas. E qual a recomendação que fica para os moradores da Ponta da Praia, para sexta e para sábado? A Defesa Civil já está informada, também vem acompanhando a evolução desse evento, das previsões dos modelos, e a recomendação é das pessoas não se dirigirem para esses locais,
protegerem os seus bens, ou seja, não estacionarem, não deixarem carros nas proximidades e irem acompanhando as previsões até sexta e sábado, né? Nós estaremos, até sábado, emitindo boletins diários com as previsões mais atualizadas. Muito obrigada pelas suas informações, Alexandra. Ione Furukawa para o Caderno Regional. A internet, cada vez mais, tem se tornado uma plataforma para encontrar aliados, facilitar a divulgação de campanhas e encontrar estímulo para atividades do dia a dia. Com a jornalista e blogueira Nathalie Nanini não foi diferente. Ela teve câncer e, com as experiências que viveu, ajuda quem também enfrenta a doença. Estou em uma viagem, hospedada em um hotel que, confesso, antes do câncer, talvez não fosse jamais a minha opção. Sempre fui bem urbana e meu gosto sempre foi mais pelo chão de cimento do que a terra, a natureza, os bichos de fazenda. O trecho narrado pela jornalista Nathalie Nanini é mais um relato do blog cancersemcensura.com, criado por ela depois que descobriu a doença. A página da internet no ar há 2 meses já teve mais de 11.500 visitas e tem como principal objetivo ajudar pessoas que passam ou passaram pela mesma situação de Nathalie. Eu descobri o câncer por acaso, eu bebo muita água e por conta disso eu faço muito xixi. E eu comecei a perceber, no janeiro do ano passado, que junto com o xixi saía tipo um muco, né? E esse muco começou a ser persistente. Eu peguei, bati uma foto, mandei para o meu ginecologista. O meu ginecologista me tranquilizou, mas pediu para que eu fosse ao consultório para ele me examinar. Ele me examinou, na hora que ele viu que era um tumor grande, do tamanho de um limão. Naquele dia mesmo eu fiz uma biópsia. A biópsia saiu 5 dias depois e era câncer. Aline Oliveira encontrou ajuda no blog. Ela também precisou fazer exames para detectar uma suspeita de câncer, que também poderia ser de colo de útero. A jovem de Sorocaba conversou com Nathalie um dia antes de sair o resultado do exame. As palavras dela me deram força. E assim, eu quero dizer a todos, todas as mulheres que passam por isso, que estão passando por isso, para não desistir. Ter bastante fé, muita fé. E ler o blog, conhecer o blog Câncer Sem Censura. Ela estava cheia de dúvidas e a gente conversou longamente assim pelo canal de mensagem, né? E ela me agradeceu tanto, ela falou: "Estou tão mais tranquila porque independente do resultado, eu sei que eu vou ser capaz de enfrentar". E no caso dela, o resultado foi que não era câncer. De forma didática, o cancersemcensura.com trata com simplicidade temas sérios, como a dor neuropática e a radioterapia, assim como a importância da prática esportiva. Paralelo ao tratamento da sequela da radioterapia, que é a dor neuropática, eu comecei a correr, né? Comecei com caminhada, hoje eu dou uma corridinha e me sinto super bem. Esporte faz bem à saúde, esporte é muito importante, é qualidade de vida, né? E foi só mais uma para a conta boa do câncer, né? Eu costumo dizer que eu tenho uma conta do câncer que ela só é saldo positivo. A jornalista se emociona ao falar da filha. A pequena Luísa, de 3 anos, nem desconfia que foi a maior motivação para a Nathalie vencer a batalha contra a doença. Ao olhar para trás e saber que está curada, a jornalista passou a enxergar o câncer como o maior aliado da vida dela e, por isso, quer levar conforto para pessoas que estejam na mesma situação, uma forma de agradecer. A gente só deixa para o outro o bem que a gente faz. Então, não deixa para amanhã. Não vive só de plano. Vive teu hoje, aprenda a ser grato por tudo, porque o maior presente que a gente pode receber todos os dias é abrir os olhos e poder viver. A edição de hoje fica por aqui. Você pode mandar sugestões de matérias, fotos e vídeos para o WhatsApp da redação. O número é o 991-411430. No Santa Portal, você também continua bem informado. Amanhã, o programa começa às 19h por causa do debate entre os candidatos à Prefeitura do Guarujá e será apresentado pela jornalista Ione Furukawa.
Até amanhã.